Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Oi, Olá. eu e Zé Renato Aquino. Fala, pessoal, mais um Franquias na Prática com vocês. Hoje a gente vai abordar um tema aqui que vai ser fera, né, Edu? Primeira Diferente do vez que a que gente já a gente abordou. vai tratar disso. Então, um formato que algumas franqueadoras têm a sua expansão abarcadas por isso. Vai ser massa essa história. Muito bom. Antes da gente entrar para o tema, temos que falar dos nossos patrocinadores, quem ajuda a deixar esse negócio aqui em pé. E vamos Muito bom. começar pela Sultz. E aí, Zé? O que faz a Sultz? Cara, Sultz é o melhor sistema de gestão para franqueadoras e redes que você vai encontrar no mercado. Vão abarcar aí mais de 27 módulos. Você precisa fazer comunicação, gestão da comunicação com seus franqueados, gerindo essa gestão de informação para, cara, tá tudo controlado, tudo registrado, compras, marketing, todas as gestões e contatos com os franqueados dentro dessa plataforma vai estar resolvido. Não tem algo parecido no mercado com a Sultz. E a gente usa, abusa, vive isso de um lado como franqueador, franqueado, né não? A gente não coloca aqui no Franquias na Prática aquilo que a gente não usa e Muito aprova. bom. Então, essa é uma realidade. Sem um sistema de gestão como o Sultz, você não está gerindo uma rede. O segundo é a Zins. A Zins, que resolve o problema que todo mundo tem, que é obra. Né? Quando vai começar lá, fechou o contrato de franquia, todo mundo feliz, vai começar a obra. E aí inicia uma dor de cabeça para o franqueado, para a franqueadora. É só para todo mundo, né, Edu? Só para todo mundo que vive isso. E a Zins resolve esse problema integralmente. Ela que realiza as contratações das execuções de obras por todo o Brasil e faz isso como um grande parceiro da franqueadora e também ajudando muito o franqueado a diminuir dor de cabeça. E o principal ponto que a Zins está controlando, além dela fazer a seleção dos empreiteiros, dos prestadores de serviço, a gestão de pagamento é toda feita dentro da plataforma. Então, acabou a dor de cabeça de prestador de serviço pedindo dinheiro antecipado, pedindo mais do que ele combinou, o pagamento só é feito por medição, então tem que entregar para receber, é top. Então, quer acabar com dor de cabeça em obra, vai com a Zins. Exato. E por fim, depois que tudo está rodando, que a Zins implantou a loja para você, que a implantação rodou no Sultz, que o franqueado está ali rodando, tudo bonitinho, fez seu pedido para ele chegar na sua casa, da operação de alimentação, a Brolo Embalagens. Então, precisou de qualquer tipo de embalagem relacionada a franquias aí, a Brolo vai te atender, selo Carbon Free, impressão de qualidade, pode ir em frente que a Brolo é top, não tem igual. excelente. Então pronto, bora lá? Bora lá. Chama seu amigo aí que... Eu vou chamar... Até coincidência aí. Isso, mas eu vou chamar primeiro, porque eu não consigo falar sobre o nome dele, então ele vai falar. É o grande Richard da Orthopride. Grande prazer ter você aqui. Seja Richard. bem-vindo, Bom Richard. demais. Foi uma surpresa maravilhosa eu estar com você hoje aqui. Zé, é um prazer. Um prazer, grande. Richard. Richard Magrá, para ficar Magrá, mais fácil. pronto. Boa. Pô, Muito bom, não é tão difícil assim. Muito bem, Richard. Vamos falar um pouquinho. Eu acho que o tema que a gente vai trazer hoje, a gente sempre conta um pouco de história da marca, então eu quero ouvir um pouquinho, né, de como que a Orthopride evoluiu, chegou no ponto que está, como é que você entra nesse jogo, e aí vamos falar um pouquinho, né, sobre os desafios e vantagens, desvantagens e operações para uma marca que recebe investimento externo e aumenta a governança e como é que isso tudo roda dentro da franqueadora. Perfeito, prazer. Vou contar um pouquinho do que a gente está vivendo lá. e conta quem é o Richard também, tá? É isso. Então, vamos lá. Richard Magrá, 44 anos, começou a carreira no marketing, comunicação, passei por alguns, a gente chama de anunciantes, né? Globo, TIM, depois migrei para o mundo de agências de publicidade, morei em São Paulo, Espanha, algumas agências conhecidas, trabalhei na UMAP, na África. Legal. E aí, de uma experiência que eu tive na Espanha, com um parceiro, na verdade, numa das agências que eu trabalhei, fui convidado para abrir um negócio no Brasil, era uma multinacional familiar também, que estava caminhando bem na Europa, vamos tentar definir, era como se fosse um híbrido de empresa de alimentação e numa dinâmica de indústria farmacêutica, né, produtos para diabetes e emagrecimento. Me convidaram para abrir a operação no Brasil, e aí topei, né, sair um pouco desse mundo, vamos chamar de marketing, e olhar a gestão como um todo. Passamos pelos mesmos desafios de qualquer um para empreender no Brasil. Assim, os primeiros 2, 3 anos foram muito duros, consumiu muito mais capital do que era imaginado, não vendeu o que a gente imaginou que ia vender. Depois conseguimos virar o jogo, fizemos a empresa crescer, vendemos para um private equity no mundo todo, não só no Brasil. Né? Legal. E aí eu quis, nessa época, ficar realmente na empresa. Com 5 anos a gente vendeu e fiquei mais 2 anos com
trabalhando diretamente para esse private equity espanhol na expansão da empresa, né? E aí, caminhos da vida, eu cruzei com pessoas conhecidas, amigos que estavam nesse projeto, pensando no projeto Ortopred, eu acabei embarcando e fui mordido pelo mosquito do franchise, né? Então, eu estou há 5 anos nisso aí, né? Na Orthopride, fala um pouquinho da Orthopride também. É uma rede de franquias de ortodontia, está dentro do mundo da odontologia, mas dentro da odontologia a gente trabalha ortodontia. Por quê? A gente pensou que já é um pedaço da odontologia muito rentável e com muito mercado. Tá? Então, isso há 15 anos atrás, a gente tinha interesse em trazer franqueados investidores, não só dentistas. Então, foi a maneira da gente ter um negócio dentro da odontologia com menos complexidade que atraísse investidores. Né? Então, a gente já consegue um faturamento em número, vamos chamar assim, de faturamento geral interessante, uma margem bastante competitiva comparado com outros ramos, vamos chamar assim, outros segmentos, e também, mais importante, com um nível de complexidade pequeno, se comparado com outras disciplinas da odontologia. Né? E é focado na ortodontia, então? Na ortodontia. Tem demais procedimentos? O que quer dizer ortodontia? A gente vende, vamos chamar assim, 80% aparelho, né? Aí você tem desde o que a gente chama tecnicamente do bracket, com aparelho de ferro, passando por alinhador transparente, que a gente tem uma marca própria, passando por alguns outros modelos de aparelho fixo, vamos chamar assim, tá? E outros procedimentos simples, tá? A gente vende limpeza, raspagem de tártaro, kit de higienização. Tem mais ou menos 1 ano atrás a gente embarcou a harmonização orofacial nas ortoprides também, porque como os dentistas têm bastante conhecimento dessa região, vamos chamar região facial, a gente embarcou isso para dentro também. Ticket alto. Ticket alto, a gente consegue trabalhar um outro público, né? E aí, falando um pouco da história da marca, uma marca de origem carioca, na verdade, não na cidade do Rio de Janeiro, Volta Redonda, empresa familiar, né? Fundada por 2 irmãos e um amigo. Um deles ainda é o maior acionista e presidente da empresa, meu sócio, Alexandre Soares. E começou como qualquer franqueadora. Vendeu para os amigos e família, o negócio foi dando certo, foi crescendo, 2 dígitos todo ano. Com 10 anos de operação, a gente passou por um processo de venda de um parcial da empresa, um pedaço da empresa, foi vendido para uma família importante no segmento de saúde, né, que tá envolvido em uma série de empresas de saúde, fez esse investimento, ao mesmo tempo pode chamar de um private equity, né? Na verdade é um family office que tem investimento em algumas empresas de saúde, quis entrar no mundo de ortodontia estética, selecionou a Orthopride, e a partir daí os últimos 5 anos foi essa, vamos chamar, uma nova gestão, né? Obviamente tentando aproveitar todo esse histórico dos 10 anos de sucesso e trazendo um pouco mais de conhecimento em algumas disciplinas específicas aí. Em números, a gente tem mais de 200 unidades em operação, né? Uma marca que não tem caso de falência até hoje. O nível de satisfação dos franqueados é grande. A gente tem em torno de uns 80% dos franqueados tem mais de uma unidade. Esse acho que é o maior indicador de sucesso. Né? Exatamente. Ele está querendo comprar mais, ele não ia comprar o que é ruim. Exato. Muito e aí bom. são, acho, 15 anos de história. A gente já está, da onde eu conheci o Edu, a gente já está na BF há bastante tempo, na verdade. A gente passou pela primeira experiência esse ano na feira de franquias, porque como a gente sempre vendeu para amigos e família... Dentro da rede também, né? A primeira fase normalmente é orgânica, né? Exatamente. Essa expansão. Mas é uma primeira fase até alongada, né? A gente ficou 14 anos nessa fase. Alongada sem número de unidades, né? Assim, não de Exatamente, tempo, né? Mas você chegar num número desse, assim, nessa fase, mostra muito um modelo sólido, né? Dúvida. Uma estrutura efetiva de expansão a gente criou agora, em fevereiro, março desse ano. Que legal. Foi pela primeira vez para a feira da ABF, foi super positivo para a gente. A gente, como eu estava falando, a gente é membro há muitos anos. Já vai partir para o 10º selo de excelência. A gente conquistando ano que vem, vai ser o 10º seguido. Já estamos bastante nesse ecossistema, mas não na parte de expansão, né? E falando, destrinchando um pouco o Brasil, a gente tem mais de 200 mil pacientes ativos. Temos em torno de 80 operações no estado do Rio, que é onde é a sede, né? A sede é na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Estão super convidados para estar lá. Né? A gente é um espaço bem bacana, tem espaço para a gente fazer um evento como esse, para receber vocês. A gente faz questão de ter uma casa de portas abertas para os franqueados, para os parceiros. Aí 80 operações aproximadamente no estado do Rio, em torno de 60 no estado de São Paulo,
25 mais ou menos em Minas Gerais e o resto está espalhado. Tem algumas operações aqui no Centro-Oeste, algumas operações no Sul, Nordeste, mas ainda temos bastante campo aí para crescer. Muito excelente. Legal. E aprofundando já no nosso tema, Richard, me conta aí em que ponto estava a rede, né, quando entra o investimento e aí, né, como é que é esse... Porque eu acho que tem alguns desafios. Saiu um dado recente de crescimento, se eu não me engano é 17%, alguma coisa em torno disso, entre 15% e 20% de aumento em investimentos de private equity no franchising. Então, a gente tem um claro aumento, então esse é um tema importante para a gente trazer aqui e agora? Né? Como é que funciona esse processo de fazer o onboard disso, o que é analisado antes, né? Quais são os desafios do durante, na hora que você embarca dentro de uma operação dessa? Eu acho que a gente teve uma experiência, primeiro falando um pouco dentro de casa, vamos chamar assim, foi bastante suave e muito positiva, porque um dos players já estava dentro da operação um ano antes, né? Ele foi contratado para fazer uma assessoria, vamos chamar assim, financeira, organizar a casa, né? Para deixar a empresa mais redonda, para eventualmente ser vendida. E na hora H eles optaram por adquirir um pedaço da empresa. Eles viram a realidade dos números? Eles viram que eles falam muito em inglês, né? O addressable market, né? É o mercado, que acho que esse é um ponto importante. Qual é o potencial desse mercado, né? Assim, eles leram claramente que tinha um potencial de expansão grande, né? Acho que esse é o ponto positivo do Brasil, né? A gente tem um país continental, então dependendo do produto ou serviço que você tem, o mercado... Território não falta. Não falta, você pode ter algum problema específico no estado, você compensa no outro. Mas foi uma entrada, vamos chamar assim, suave. Hoje em dia, depois de 5 anos, a gente está, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? A gente manteve características importantes do negócio familiar, que dava certo, e trouxe conhecimento em áreas de análise de mercado, área financeira, né, projeção de crescimento, organização, processos. Eu acho que foi muito positivo. Eu acho que o desafio das franqueadoras, eu acho que a gente está num momento importante. Primeiro que o dinheiro está caro, né? Então, assim, o valuation das empresas, depois da história toda das techs, está mais desafiador, né? Os múltiplos são menores. E muito do mercado private equity, dependendo do tamanho, os cheques são muito altos. Então, eu acho que tem um potencial para o franchising, porém, quando você olha como é que o mercado é formado, os grandes private equity, a maioria tem um cheque mínimo maior do que valem as franqueadoras nesse momento, né? Então, talvez tenha alguns players menores, eu acho que é esse caminho o mais interessante. Agora, é muito importante, o que eu diria de dica? Eu acho que sentir para o franqueador, para o fundador, ou para os sócios, e tentar entender o estilo desse investidor, né? Se é um investidor que vai olhar só número, ou se é um investidor que vai entender quais são não só o mercado endereçável, mas quais são os pontos fortes daquele negócio. Eu falo isso para a experiência anterior que eu tive, que não era franqueador, mas era uma empresa, era um perfil completamente diferente. Era um perfil que só olhava o número e, vamos chamar assim, não olhava a parte intangível. Então, se olhava número... Entendi. O número entregou, se não entregou, está falhando. Tem uma leitura, não tem uma leitura mais diferente seca, né? daquela. Hoje em dia, a gente tem sócios assim, nota 11, que realmente aportam. A gente se encontra toda semana, tá? Tem uma reunião de comitê executivo toda sexta-feira, que a gente debate um pouco de tudo. Claro que os executivos da empresa, sócios executivos ou executivos sócios, não levam alguns tipos de assuntos muito na operação do dia a dia, mas uma relação saudável, discute mercado, discute o que está acontecendo com o setor, com o segmento, com outros setores, compara, toma decisões, que acho que é um ponto importante também, tomar decisões de forma rápida, né? Legal. Richard, assim, o Edu perguntou desse passo depois um pouco, eu queria dar um passo antes. Quando vocês foram atrás, ou quando isso veio, né, qual era o desejo da franqueadora naquele momento? Por que ela precisava desse dinheiro, desse recurso, né? Qual era o intuito dela em captar esse recurso para fazer o quê? O que vocês utilizaram o recurso na época? Na verdade, eu acho que o ponto principal, eu entrei junto com os novos investidores, né? Mas assim, o que eu tenho claro é que, na verdade, o que se buscava mais do que o dinheiro, o capital, não era um capital para crescimento. Até que foi usado pouco
tá assim, destinado para efetivamente crescimento, foi destinado para um projeto específico nosso, mas se procurava, vamos chamar assim, know-how intelectual de mercado, né? Então não era só o... Não era só isso, e acho que também, dependendo de quem você embarca, eu acho que a própria, se tem grife, já ajuda. Então, a gente, por exemplo, a nossa operação aconteceu em 2019, mas ela já, de alguma forma, estava acontecendo antes. Então, assim, 2018 a gente vendeu muita franquia, 2019 a gente vendeu muita franquia, 2020, eu estou falando muita franquia, pelo menos 50, tá? Por ano. Legal. Tá? Então, assim, você vê que a gente quase dobrou o tamanho de franquias só com a notícia de eventualmente a entrada desses novos sócios, da entrada efetiva. Consolida, né? E aí o objetivo, na tua pergunta direta, o objetivo mais do que nada, acho que foi capital intelectual e o resto veio ao reboque. Né? E te obriga a profissionalizar algumas coisas, como você colocou, com certeza, né? Então, assim, o que estava meio de jeitinho, o que não era, não tem que ser corrigido na hora, né, ali. Tem um pedaço de profissionalização que ela é prévio, então, né, se tiver uma bagunça muito grande, né, o investimento não entra. Você não consegue tangibilizar a necessidade e o percentual que isso vale, né? E outro pedaço que é construído depois da entrada, né? E aí, olhando do ponto de vista do fundo, né, o que é observado para falar, cara, para isso aqui estar minimamente organizado, para estar apto para a gente entrar, porque eu já vi a operação deixar de receber investimento por falta de organização. Com certeza, marca legal, rede boa, e deixa de receber porque não fez o dever de casa mínimo. E que mínimo é esse? E nessa, às vezes, você perde a oportunidade. Um ano depois o mercado mudou e já era, né? Dá pena, dá dó. Porque... E trouxe muita organização também para a gente. A gente está entrando, salve meu equívoco, no 5º ano de auditoria. Tá? Então, a gente é auditado por uma Big Four já há 4 anos, vai para o 5º. Então, assim, a gente conversa bastante com o nosso segmento, com os concorrentes, tem uma relação normal. Eu talvez diga que é a única que é auditada há tantos anos assim. Né? A gente é muito organizado, reloginho, direitinho, não tem dívida, entendeu? Então, essa obrigação de profissionalização, né? Trouxe uma organização. A gente, é aquilo que eu falei, o que funcionava bem, área comercial, expansão, o DNA de investir mais do que, entre aspas, o necessário na estrutura, a gente manteve no negócio familiar. O que a gente trouxe foi um pouco mais de processo, sem dúvida, parte de controle financeiro, performance a apresentação financeira. de resultado, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que esse é um ponto importante, que muitas vezes se perde, né? Quando, dependendo do fundo, do investidor, tem algumas coisas que são básico da essência do negócio, que fez esse negócio existir, crescer, que não podem ser perdidas, né? Perfeito. E aí traz também mais governança para esse processo, não só melhor estrutura da análise financeira, mas também traz momentos de mais governança para o negócio como um todo. E às vezes você tem que ter mais desapego a algumas questões. Às vezes você está muito apegado, e quando você tem uma análise financeira, cara, isso aqui não dá. Pelo número tem que desapegar, vamos pivotar rápido, vamos virar. Esse é um ponto importante. Você não tem tanta margem para desviar do que é o propósito final ali, que é a rentabilidade do aporte, né? No fim é esse, assim. Ele te centra muito, né? Tem um ele está ali só para isso, né? Pelo resultado, né? Você falou que esse ainda participa, ainda tem algumas discussões, mas se volta naquele que você falou que foi o anterior da outra empresa que você trabalhou, ele está no número e puramente no número, né? É isso aí. Então, se não entrega número, não faz sentido. Porque o mais tradicional, normalmente, é assim. Você tem o tempo do ciclo, que você tem que cumprir, você tem tem que entregar. A projeção tem que entregar, isso, entendeu? Massa. Aí entrou, né? Apertou a mão, entrou. E aí os desafios, eu acho que eu queria explorar um pouquinho os desafios, aí reportando ao Richard 5 anos atrás, os desafios de começar a entrar em campo, o que eu olho, como é que eu primeiro mapeio a rede em si, como é que estão os franqueados, saúde, satisfação e tal, e depois como é que eu entro, me comunico com eles, mostro a nova rota, como é que são esses desafios de entrar e ter os franqueados já estabelecidos. Esse é um ponto importante. Você tem tanto com os franqueados quanto com os funcionários da franqueadora, né? Porque às vezes pode acontecer, caramba, tá chegando pessoal novo, vai mudar tudo, vai tirar todo mundo e tal. E não é assim, você tem que chegar suave primeiro, entender onde você está, né? Tem que ter um tempo, vamos chamar um lead time aí para fazer as coisas. Acho que o franqueado leva tempo também, porque normalmente, quando é um negócio familiar, tem muito apego
talvez algumas combinações, alguns processos que eram muito informais, então aos poucos você tem que... Isso tem que se perder, né? Você tem que se perder. E acho que tem que também rapidamente mostrar o porquê que você está ali, né? Então a gente embarcou apesar de a gente ter pego, né, a gente está falando foi setembro de 19, em março de 20 já entrou a pandemia. Apesar da pandemia, a gente mostrou que a gente, né, que o investimento, que os novos sócios estavam ali para aportar. Então a gente trouxe inovação de produto muito rápido, né? No caso da Orthopride, a gente criou a nossa própria marca de alinhadores transparentes, né? A gente foi para fora, estudou o que tinha de melhor. O que traz robustez no modelo, né? Exatamente. Segurança ao franqueado. É um belo primeiro teste para essa tá vendo relação. como é bom, né? Então a gente, basicamente, 2 exemplos, uma inovação de produto, outra inovação, vamos chamar em marketing/vendas. A gente, quando deu a pandemia, a gente rapidamente desenvolveu uma linha de investimento em performance para os franqueados. O que eu quero dizer isso? O franqueado tinha e a gente tem ainda um modelo de venda bastante físico também, né? Abordagem de rua, o vendedor externo que a gente chama, que vai nas empresas, nas escolas, fazer parceria, telemarketing, etc. Não tinha uma linha que era performance, que era você investir parte do fundo de marketing em Google, Meta, etc. Então a gente lá em 2020 mesmo, eu lembro bem, poucos meses da entrada, né? E a gente fez uma videocall com todos os franqueados, a rede inteira, falou o seguinte, estamos fazendo uns ajustes aqui rápidos no fundo de marketing, recuando nisso, para abrir brecha, para ter investimento para ir para o Meta, para fazer agendamento de consulta para vocês. Então, então, assim, eu acho que o grande ponto é esse. Você, óbvio, tem que conversar, tem que entender, mas, de alguma forma rápida, acho que a confiança para o franqueado, você consegue já, de alguma forma, mostrar por que tem essa nova etapa da empresa, né? Então, acho que a gente trouxe um pouco disso. Não só entra para dividir, né? Não, exatamente. Estou pensando já lá na frente. Eu, particularmente, penso muito assim, a gente tem um modelo que a gente tem a renovatória de 5 em 5 anos, né? Então, a cada 5 anos, a gente opta por seguir com o franqueado opta por seguir com a gente, né? Essa relação. E eu falo muito sobre franqueado. A gente tem essa obrigação, já que você está optando também, e a gente, por ficar mais 5 anos com a gente tem que olhar para amanhã também, tem que olhar para agora, mas assim, eu tenho que estar sempre com alguma coisa no pipeline de inovação, de mudança, porque o negócio não vai ficar igual para sempre, né? Por mais que no nosso caso seja um serviço essencial. Mas ele muda a forma, como você falou, né? Era os brackets, agora você tem um alinhador transparente, visível. Se você não está ali se adequando, você vai ficando para trás. A gente tem o clareamento caseiro e de consultório, e tem o clareamento de LED, luz de LED, entendeu? Então, assim, você tem as versões mais tecnológicas do mesmo, né? Então, essa é a inovação que você vai... Você tem a venda de rua e a venda online, então... Se eu pudesse resumir um pouco do que você trouxe, da forma como você entra para, né, se integrar com a rede, um pedaço, sim, é um bom diálogo com essa rede, entendendo, se apresentando disponível, escutando bem o franqueado, mas a confiança efetiva você só adquire... Com ações. Com ações, fazendo, exatamente. Talvez você tem um voto de confiança, né? Você tem que ter esse voto dele para que as coisas rodem, mas com o resultado efetivo que você ganha. Ele aos poucos vai entender isso. Pô, esse pessoal veio também para agregar. Tudo bem que isso aqui está mais rígido, mas isso aqui faz sentido. Mas tem uma razão pelo qual está mais rígido, né? Só porque ele é chato, que ele é burocrático. Exatamente. No fim, a percepção, olhando do ponto de vista do franqueado, cara, legal, gostei da direção em que o negócio está indo nesse momento e confio nas pessoas que estão com a mão no leme aí para andar para lá. E aí o resto é em cima das ações, né? É como tudo na vida, é um balanço, né? O balanço do tradicional que deu certo por algum motivo e um balanço do novo que quer escalar, né? Está mudando para quê? Funcionava antes aqui, está mexendo antes era melhor, mas, cara, isso não sustenta daqui para frente. Né? O fundo já tinha investido, né, em operações de franchising? Como é que o elemento franchising foi um aprendizado novo e como é que foi esse processo? Não, tinha investido em saúde, né? Não em odontologia com estética, né? Correto. Foi o primeiro passo ali, não em franchising, não tem outro investimento em franchising ainda.
Eu acho que o que provavelmente do lado do fundo, dos sócios investidores, foi entender que você tem mais de um cliente ali, né? Você tem o franqueado, você tem a gente chama de paciente, tem um cliente final, então, na verdade, você tem... Você tem um cliente da franqueadora, que é o franqueado, e o paciente final. Exatamente. E eu acho que um ponto que é super importante, uma dica aí, que eu humildemente posso dar, que tem que entender que franqueado tem uma dinâmica diferente, assim, você não está entrando numa marca de mercado bem de consumo direto para o consumidor final. Tem um tempo para ele assimilar a mensagem, você tem que às vezes repetir a mesma coisa várias vezes. Tem uma dificuldade de implementação. Acho que isso é um ponto importante, de informação, tá? Perfeito. Esse é um ponto importante. Dificuldade de implantação. A velocidade não é a mesma. Né? Você olha, pô, caramba, baita projeto, você está fechado ali na sala de reunião, PowerPoint, isso, aquilo, isso aqui é rápido, babá. Assim, tenho certeza que tem várias outras redes de franquia que são, olha só, primeiro eu só vou fazer se alguém fizer primeiro, deu certo, aí eu entro. Senão você tem que fazer 6, 7, 8 treinamentos até o negócio começar a rodar. Então tem uma velocidade diferente. Esse é o ponto. E aí o importante é que, na verdade, você não era do franchise. Aí Exato. Cai nesse ambiente. Foi o meu próprio aprendizado também. Tem seus aprendizados. E aí essa comunicação fluindo bem para haver, né, entendimento de todos os participantes de que funciona desse jeito. Ponto. Eu mesmo tive que me adequar, porque eu vim de um mercado com muita velocidade, né? Mercado de comunicação, agência de marketing, com clientes de varejo, Boticário, Ambev, etc. E aí, no outro negócio, né, seguinte, né, no híbrido chama Pronocal, uma empresa, hoje em dia é uma empresa até da Nestlé. A Nestlé Health Science comprou no mundo todo, já a rodada seguinte, né, depois do fundo. Também tinha uma velocidade mais de varejo, que a gente falava direto, a gente tinha o médico ali, que era o franqueado, vamos chamar assim, tinha o consumidor, só que a gente vendia direto para o consumidor final. Então também tinha uma velocidade de varejo. E para mim foi um super aprendizado, porque eu cheguei com uma fome ali e eu tive que controlar o meu... para eu não me frustrar, né? A gente tem tipo, não, cara, tem que desenhar, vamos lançar, vamos pilotar. Se você tanto que brusco, né, na velocidade, você não tem a perde relação. a mão. Você perde a mão. Perde. Você tem que entender o histórico de cada um. Agora mesmo, a gente está com 4 pilotos diferentes. Cada piloto tem de 5 a 10 clínicas no máximo. Rodando. Tem que pilotar primeiro, tem um piloto na parte financeira, tem 2 pilotos de inovação de produto, tem outro piloto que a gente vai lançar ainda numa área de parceria. Mas é sempre tenta com 5, 10 no máximo primeiro, erra, acerta, foi, não foi. Legal. E é isso. Richard, falando nessa velocidade para a informação chegar até a ponta, não sei se eu entendi certo lá no começo, hoje a atuação dos franqueados é mais um franqueado operador ou investidor? Hoje em dia, eu diria que provavelmente é muito diferente as outras marcas que são concorrentes, talvez diretos e indiretos. A gente, por fazer só ortodontia, que é aquilo que eu falei, mais simples, já tem receita, já tem recorrência, um negócio de recorrência, de parcelinha ali todo mês, mensalidade, e só que tem menos complexidade. Então, por ser só ortodontia, a gente tem majoritariamente sócios investidores, não dentistas. Tá? Aí, deixa eu só te interromper rapidinho aqui. Então, se ele é um investidor, a gente ainda tem uma camada adicional, porque esse franqueado investidor, ele está ali representando a unidade, quem representa ele na comunicação com a franqueadora, que eu entendo como mais uma camada ainda para a lentidão dessa informação. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estava agora aqui, antes da gente gravar, a gente são 3 sócios, os 3 são investidores, mas ao mesmo tempo os 3 operam. Não é comum, tá? Então, um opera na parte financeira, outro opera na parte técnica e outro opera na parte comercial. Eles se complementam, tem 5 unidades, vão bem. Mas não é normalmente assim. Você tem Primeiro eu vou falar um pouco da característica do nosso franqueado. Nosso franqueado majoritariamente masculino, um público masculino, talvez ali uns 40 a mais, e muitos engenheiros. É interessante, é peculiar isso. Tá? Então, a maioria é sócio-investidor, só que tem uma figura que a gente brinca que vale ouro, os bons operadores. Então, a gente tem bons operadores e tem muitas situações que o franqueado vem, olha só, eu estou com dinheiro, quero comprar a tua franquia. Você me arruma um sócio-operador? Então, a gente tem esse desafio às vezes. Fazer o casamento. E a gente também
a gente mudou. A gente, hoje em dia, bate muito na tecla que o ideal é que o franqueado fique pelo menos um aninho na ponta dando uma olhada. Dando uma olhada, assim, não, participando. Para ele entender onde ele está entrando. Não assim, olha só, bota só o dinheiro, tá tudo certo. Não. Só buscando um percentual final ali, não... Não. Senta um pouco na cadeira ali, vive. É importante viver, porque tem uma cultura comercial muito forte. Eu acho que tem uma parte boa, que tem um funcionário que é muito bem qualificado, que o dentista, no geral, tem uma ótima formação, muito tempo, estuda a vida inteira. Então, ele não tem esse problema, não vai ter um problema técnico grave, uma ocorrência grave de saúde, nada disso. Ainda mais na ortodontia, por ser mais simples. Mas na parte operacional, mais do que administrativa, na parte comercial, é importante ele entender esse DNA da empresa, né? Muito legal essa combinação que você trouxe de 3 sócios complementares, um comercial, técnico e financeiro, porque o mundo ideal é que um ser humano tivesse, esse franqueado ideal fosse bom nessas 3 posições. Sem dúvida. Mas a gente sabe que na vida real isso não acontece. E aí, você ter sócios que se complementam, que cada um joga nessa posição e se garante, é uma raridade, é difícil de construir, mas é um modelo redondo. E é claro que isso faz sentido porque eles têm 5 unidades, então dá para dividir bem o lucro. Perfeito. Né? Perfeito. E eu me pouco para cada um ali. E o terceiro veio depois um pouquinho, né? Na hora da expansão. Tá bom. E tal. Então os 2 primeiros rodaram mais, um área técnica, o outro área comercial, operacional. Foi ficando grande, foi tendo espaço para um sócio. E aí você tem aquele número mágico que vocês sabem melhor do que eu, assim, pelo menos a partir de 3... Você tem que ter uma estrutura um pouquinho mais complexa, não dá para vamos tocar as 3 sem nenhum back-office, sem nada. Já começa a necessitar realmente esse back-office. Né, Mas é um desafio, acho que da maioria dos franqueadores. Ter bons sócios operadores vale ouro. Você fala assim, tem um investidor e sempre tem um sócio operador, ou muitas vezes o operador que gerencia ali, ele é um dentista, ele não é sócio, ele é funcionário. Como é que é a figura desse operador que vocês têm? O operador, normalmente, ele fica mais no administrativo comercial. Tá? Quando é uma unidade só, e aí o sócio entra, ele acaba entrando em tudo. Uma pessoa que está presente na clínica há bastante tempo e tal, ele começa a se afastar quando ele faz um grupo, que aí justifica ter uma estrutura, né? Tá bom. Mas normalmente a pessoa que olha mais o administrativo, tem um gerente de clínica, obviamente, tem um gerente comercial, muito importante. A maior parte da equipe de uma unidade do Orthopride é comercial, porque é um negócio comercial. Tá? Porque a parte técnica, por ser dentista, como eu falei, vai tranquilo, então ele acaba olhando mais o resultado comercial, se está dentro do que está esperado no business plan, se está com a quantidade de funcionários que tem que estar, porque às vezes, assim, como todo negócio e também focado, às vezes, em um público um pouco mais popular, a gente tem problema de mão de obra também. Acho que está passando por um problema geral de mão de obra. Mundial. Eu diria que mundial e brasileiro também, ainda mais quando você começa a ir naquela linha do Bolsa Família, das bets. Então, isso a gente foi atingido também. Acho que não é novidade para ninguém. Então, é um desafio. Por isso que cada vez mais a gente fala, cara, você tem que estar na ponta, entender. Primeiro, depois você se afasta. Exatamente. Franquia é um ponto de venda. A unidade franqueada é um ponto de venda. Logo, a competência venda, ela é um pilar fundamental. Assim, se tiver que escolher uma das 3 para o cara ser bom, venda é o que vai puxar as outras. Claro, se eu não entrego bem, não se sustenta o negócio. Mas se eu não faço boa gestão. Mas franquia é ponto de venda, vamos vender. Se você não vender, não adianta fazer as outras coisas bem, né? É isso. Exato. E como é que é, assim, caso não seja um sócio ali, não seja o franqueado, a franqueadora ela tem contato com essa equipe na ponta ali, claro, esses gerentes, vamos chamar, não só os operadores, mas gerente administrativo, operacional, comercial, Sim. Então vocês também... A gente tem a estrutura tradicional, vamos chamar assim, a gente tem uma área comercial que conversa com o comercial da clínica, às vezes com o franqueado, mas normalmente com o comercial. Mas se o franqueado não está à frente do comercial, ele elege lá o responsável e essa pessoa ela é nomeada... Tem que ter um supervisor de vendas, tá? Esse supervisor de vendas conversa diretamente com a nossa área comercial. Tem a parte de operações e processos que conversa mais com o administrativo da clínica. Também tem uma gerente administrativa da clínica. Aí a gente tem uma área de relacionamento, que basicamente é relacionamento com o franqueado. Tá? Então, a conversa do franqueado acaba sendo mais
com a área de relacionamento e com a gente. A gente é muito aberto, esse é o DNA lá. Todo mundo tem o nosso telefone. A gente, a cada 45 dias, a gente faz o que a gente chama de workshop, que é uma reunião a tarde inteira. A gente escolhe diversos temas e fica realmente fechado com os franqueados. Né? Eles vão até o Rio de Janeiro. Presencial. Que legal. Presencial. A gente teve na semana passada, foram 60 franqueados. Que beleza. Gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio. Então, a gente colocou na sala lá 60 franqueados que representavam em torno de 120, 130 clínicas. Tá? Então, a cada 45 dias a gente faz isso. Por isso que eu falo, a gente é bastante porta aberta. Discute, fica lá de 1 da tarde, 1h30 até as 6h30. Depois curte, chopp, traz parceiros para... Às vezes a pessoa consome algum parceiro homologado, não sabe quem é o ponto de contato fisicamente, né? Fala só por WhatsApp. Legal. Traz parceiro para então, cada interagir. 45 dias tem esse contato com a rede. Contato com a rede, fora os treinamentos tradicionais em videoconferência e tal. Então, assim, a porta é bem aberta, né? Foi até interessante esse último que vários franqueados, por um acaso, vieram um dia antes. E foi ótimo, porque já ficaram tendo reunião com os departamentos diferentes. Aí no dia seguinte foi... E numa dessa aí vai franqueado, vai gerente, supervisor, franqueado? Como é que vocês fazem? A gente já fez junto, hoje em dia a gente faz separado. A gente achou importante dialogar num momento com o franqueado para ele ter a nossa visão do que está acontecendo e ele poder depois comparar o que ele ouve na ponta. Então a gente faz com gerentes, supervisores, etc. Legal. Faz separado mesmo. Às vezes o franqueado vai no gerente, supervisor também. Mas atualmente a gente tem feito separado. Né? Deixa eu te perguntar, ainda assim vocês fazem convenção? Anual? Sim. Anual não. Anual a gente tem... A última que a gente fez deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, porque a gente achou mais... A gente preferiu vamos chamar assim, como é que a gente pode dizer? Eu vou diluir. Fragmentar, diluir o investimento de tempo e de recursos. Achei muito interessante isso. E faz vários encontros. Você fazer cada 6, 7 encontros. É melhor você ter vários pontos de contato sólidos como esse do que esperar 2 anos para fazer um encontrão e tentar resgatar uma relação. Olhando a jornada do franqueado, vai na convenção e vai lá em cima, vai depois volta, aí tem que esperar a convenção para voltar, né? Você tem uma oscilação menor. E é mais fácil você fazer a dinâmica do varejo. Assim, cada 45 ou 90 dias mudou muita coisa e você tem que... E normalmente, Richard, os franqueados, eles estão ali sempre presentes ou eles... Tipo, você falou que das 200 unidades foram 60, mais ou menos. Foram 60, mas que representam 130 unidades. 130, legal. Então, 70%, metade 60%, da rede, pelo menos, vai. Então, assim, metade vai em uma, metade vai em outra. Tem uns que vão em todas. Mas, assim, tem franqueados que pulam um pouquinho ali, assim, mas você tem essa frequência, mais ou menos, ali de... Pelo menos 60% da rede está presente nesses... Nas últimas... Esse ano foram 6, se eu não me engano, até agora, 6 ou 7. A gente teve, no mínimo, 50 franqueados presentes. Que legal. No mínimo. Muito legal. E a maioria tem mais de uma. Então, a gente estava sempre ali com pelo menos metade das unidades representadas da rede. Ou seja, você entrega muito valor nesse encontro, porque se não entregasse valor, daqui a 2 meses esse cara não voltava. Exatamente. Né? Exatamente. E bom, porque ele fala para os outros, foi bom, viu? Na próxima tem que ir, porque você não foi. Deixa de ir, não. Aí troca, vai lá e... E esse ano que a gente fez essa mudança. A gente fazia com todo mundo. Falou, vamos fazer só com... Tá no momento a gente ter a conversa com os franqueados, com os investidores e tal, e depois fazer para as equipes, ou antes para as equipes, depois para os franqueados. A gente tem feito... E das equipes também é presencial? É presencial também. Faz muita coisa online, tem treinamento toda semana, mas eu vou dar... Esse mês, esses últimos 30, 40 dias, foi bastante intenso, porque a gente fez só para dentistas na rede, que foram, sei lá, 70 dentistas, 80 dentistas por aí. A gente fez para... supervisores comerciais e gerentes administrativos, foi bastante gente também, e fez do franqueado. E aí, nesses encontros, se o franqueado ou o administrativo, por exemplo, o supervisor comercial, não pode ir presencial, ele consegue entrar remoto? A gente deixa gravado e pílulas que a gente acha que dá para deixar à vontade, a gente tem uma central de ajuda que a gente deixa lá. E também sempre tem equipe de campo que, se quiser, faz uma parte, vai para um grupo de clínicas, faz a mesma apresentação. Mas a gente grava e pega pedaços e libera, entendeu? Não deixa o negócio todo aberto. Todo também... Eu desestimulo e a parte íntima da coisa, que é onde a coisa acontece... Tem muito valor. Cara, eu fiquei impressionado, assim, porque não é fácil ir, né?
Sim, É isso. Não, cada não, 45 não, dias. E o pessoal tá indo ali, quer dizer que tá entregando, tá sendo produtivo. A gente né? tenta fazer sempre avisar uns 60 a 70 dias antes. Já passa como é que vai ser os dois Esse próximos. ano a gente está aí. com um desafio que vai falar o primeiro semestre inteiro antes, Uhum. entendeu? Para já o Já pessoal deixar se programar, programado, comprar passagem, etc. Muito interessante. Isso aí com certeza nivela demais a rede. E mesmo sócios investidores, eles vão lá, vão entendendo como é que tá a rede, para ele poder comparar com a dele, como é que é. Claro, não, com certeza. Vai. E é muito bacana ter um exemplo agora de um franqueado que comprou um franqueado novo, Uhum. venda da ABF, da feira. Legal. Comprou 3 clínicas. Já está na 4ª reunião e ele ainda não abriu. Assim, ele comprou, sei lá, 2 dias depois tinha uma, ele foi. 4ª não, 3ª. Ele já foi em 3. Ficar lá anotando tudo. Eu falei, cara, já vai abrir certo. Já está tá quase por pronta a Ele clínica. fez o MBA antes de começar. Exatamente, É isso. exatamente. Tá quase pronta a primeira clínica dele, já foi em 3. Muito bom. Cara, muito interessante. O Franquias na Prática, né? O nosso podcast, ele tem essa característica de trazer, às vezes, numa conversa como essa, a gente pinça uma boa prática e acho que o somatório dessas boas práticas pinçadas ajuda, né? O franchising como um todo. Né? Exatamente. Então, Porque não é fácil fazer o que vocês estão fazendo, não. Assim, de ter essa adesão a isso aí, né? Você tem marcas... Tem que gerar valor, né? A gente tem que se preocupar muito com o conteúdo, não dá para ser muito raso. Então, sempre tem 2, 3 temas muito relevantes. Às vezes a gente fala de uma novidade, a gente fala de um projeto piloto, mas sempre tem temas da vida real. perfeito. Análise de resultado, etc, etc. Comparação de operações e por aí vai. Já que você deu essa deixa aí, assim, o seu engajamento deve ser bom da rede com os franqueados, né? Você tem uma noção no índice de como é que está a satisfação dos franqueados? O índice que a gente tem muito claro para a gente é o selo. A gente, se Perfeito. tudo der certo, Perfeito. cruzar os dedinhos aí, a gente no ano que vem vai para o 10º seguido. 10 então, seguidos não é né? a gente vai trabalhar Boa para prática. isso, né? Não pode Claro. agora deixar escapar. Mas no geral é bem positiva e é isso. A gente, como é muito aberta a porta física da E franqueadora. isso o fundo não tirou, né? Não, de forma alguma. É uma relação muito boa, muito positiva. Muito positiva. Só agregou. Né? Agregou profissionalismo, visão de mercado, análise de mercado, segmento, previsibilidade, porque os números também falam muito, né? Então, só agregou. Isso é importante, né, do ponto de vista da marca que está trazendo um parceiro como esse, de identificar, né, esse nível de parceria, esse nível de compreensão, de entender o franchising, para que seja de fato um parceiro que perpetue o negócio e não entre em conflito ali com eu acho que o maior desafio, eu diria, que até mais de quem vai investir do que quem vai ser investido. Porque quem vai ser investido já sabe o que tem na mão, já provavelmente entendeu que tem o famoso addressable market aí, sabe que vai vir uma rigidez, um controle maior, vamos chamar assim. Já está esperando. Né? Já está esperando. Então, assim, eu acho que o desafio grande, especialmente quando você fala dos cheques maiores, né? Aonde você está pisando. Eu acho que o desafio é deles, que só numa diligência talvez você não consiga pegar. Uma diligência só de número você não pega. Você tem que sentir que tem um DNA que tem que ser mantido, né? Exatamente. Acho que Excelente. Muito fera. Eu vou pivotar um pouquinho essa nossa conversa, que a gente se conheceu na IFA desse ano. Viajamos junto, curtimos a Seca Phoenix. Teve um episódio aqui do nosso podcast que a gente detalhou um pouco essa conversa. Como é que esses momentos são aproveitados para vocês dentro da rede? O que você traz de um evento onde o franchise é muito debatido ali? Como é que isso vai... Para mim foi muito bom, acho que particularmente como eu não vim do franchise, né? Estou há 5 anos, já é alguma coisa, mas foi muito bom. A gente fez um pós-IFA interno e a gente fez até um pós-IFA lá no Rio para a BF da Rio. BF Rio, né? Também, que foi bem legal. E com certeza, como você falou, deu para pincelar, não foi uma só nesse caso, não, mas 4, 5 ideias centrais, vamos chamar assim, para serem implementadas. E a surpresa grande quando você vê, e por ser Estados Unidos especificamente,
como a gente é pequeno, né? Qualquer rede lá de um estado lá da esquina tem 300 operações. E o cara cresceu só regionalmente e ele já... E aí, coisa super, falando um pouco do tema principal daqui, foi uma história do coquetel com os private equities, né? Você tem uma sala lá que estava aberta, não eram talvez os mais sêniores dos private equities, mas você tinha ali os analistas de mercado abertos para olhar as marcas. Quem quisesse fazer o pitch ali na hora, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Mostra um mercado que é mais dinâmico, já está mais avançado, né? Para isso, né? Muito mais avançado, né? Até os próprios franqueados, né? A gente fala... Os franqueados americanos têm mais unidades que as franqueadoras brasileiras, né? Então, tem franqueado investido, né? Que ou seja, é muito natural. E aí tinha uma outra sala, se não me engano, o Edu vai me corrigir também, que eram só de marcas hispano... Tinha uma segmentação, que eu não lembrava exatamente o que era, que eram só marcas, vamos chamar assim, hispano-latinas, voltadas para minorias, etc. Também em pitch. Né? E tinha o pitch aberto para todo mundo, quem estava lá. Até encontrei um brasileiro lá, uma marca de se eu não me engano, era Pilates ou algo assim, que estava começando a rodar na Flórida, estava lá fazendo, foi para Phoenix, para Arizona fazer o pitch dele. Então, muito natural. Muito natural. E no dia a dia, nas palestras, e aquele fechamento que a gente fez também foi muito bacana, com todo mundo. Ficaram umas 4, 5 ideias centrais boas, aí uma mais fácil de implementar, outras mais difíceis. Certeza que se eu abrir o caderninho agora tem alguma coisa que ainda não foi feita que dá para fazer, né? É legal porque não dá para a gente, né, fisicamente assistir tudo. Não, então, exatamente. acontece muita coisa simultânea. E a nossa reunião é de quem, de fato, a gente se distribui e consolida compila, isso. Né? Não pode dar o azar do cara ser muito criativo no título e você chega lá, acho que é uma baita palestra e é muito fraca, muito superficial. Isso acontece muito, sem dúvida. Vende demais, o marketing foi bom. Né? Exatamente. E aí não representa exatamente o que a gente vai ver lá. Mas foi uma bela experiência, acho que vale muito. Né? A gente estava bom. falando antes, acho que se as franqueadoras e funcionários, executivos, o que seja, puderem se dar esse luxo de uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, pelo menos escolher um evento, e acho que ajuda a fortalecer o franchising daqui também, né? Referência, acho que vale, sem dúvida nenhuma. Legal demais. Então, não perca esse ano. Já saiu a programação aí, a rifa desse ano está muito legal. Vai ser Vegas, vai pingar em Nova York, vai fazer as visitas técnicas por lá e vai ser muito massa. Fenomenal. Cara, muito legal. Foi... Muito bom, né, Zé? Tem na prática como é que as coisas estão acontecendo e, cara, parabéns ter conseguido esse engajamento, assim, não é uma... Me surpreendeu que a gente falou assim, presencial, você está fazendo a cada 45 dias, porque a gente não vê isso no nosso dia a dia. Mas assim, a jornada não é fácil, não, é árdua. Todo dia... Todo dia a gente quer fazer isso constantemente ali, com 50% da rede participando, pelo menos, mostra que está sendo eficiente. Né? E acho que isso é vital e também ter uma estrutura boa. A gente consegue receber. Né? Ter uma sala de reunião boa, ter uma parte de descompressão que a gente faz, o happy hour é um investimento. É Sem algo dúvida. Que talvez... É um investimento que volta, né? Exatamente. É o que você não deixa... A gente vê muita coisa acontecendo no franchising virando bola de neve, né? Um probleminha que vai ali, a franqueadora não cuida, não deixa, e vai andando de forma errada. E aquele perigo do WhatsApp, às vezes troca áudio, troca texto, não sei o quê. Quando foi ver, o problema já está enorme, não está era uma coisa pequena que era controlada e em 45 dias você consegue sempre estar voltando a rede pelo menos parte dela para o prumo certo aqui, né? É isso aí. Então, convidados, quando estiverem no Rio, fazer o podcast de lá. Muito legal, hein? Eu gosto da vontade. Se a gente aproveitar o convite aqui, se for numa reunião, a gente ainda participa lá para... Ainda participa, ainda entrevista os franqueados, porque, né, os episódios do Franquias na Prática, onde a gente entrevista franqueados, normalmente são muito ricos. Com certeza. Né? Então, é uma boa oportunidade de fazer isso lá mesmo. Vamos fazer isso. Que bom. Show de bola, Richard. Um prazer enorme. Que isso, uma honra aí passar esse tempinho com vocês aí. Se vocês como é que o tempo voa? Já foi? 50 minutos. Você vê, o tempo voa, cara. A conversa é boa, ela vai lá. Quando o papo é bom, vai embora. Né? Isso aí. Cara, muito legal. Bom demais. É isso, Rich. Pô, enquanto você vai pensando na mensagem final aí, né, a gente dá essa brecha para você pensar. Se deu bem. Eu acho que a gente resume isso aqui em... para você regar a relação, não precisa de grandes picos de adrenalina. Correções, você vai... Mas fazer isso de maneira constante. Se a sua rede
não consegue fazer isso com 45 dias para gerar esse engajamento. Ou né? presencial, mas que seja online. Mas aumentar os pontos de contato e que esses pontos de contato tenham qualidade. E aí eu acho que isso faz com que esse sucesso. A gente começou falando de qualidade private da equity. relação, né? Da relação do investidor na franqueadora e como é que se a relação com os franqueados está boa, tem resultado, entrega o resultado para o investidor. Você não vai manter seu casamento saudável fazendo uma grande viagem no ano. É sobre você ter vários pontos de contato. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Bom demais. Então, mensagem final aí, Richard. A gente começou falando de private equity e acabamos falando dessa boa prática e emendamos nela. Mas fala aí. Não, agradecer a vocês. A gente está lá aberto para trocar quem quiser. Conhecer um pouco mais da empresa. Orthopride com th.com.br. Meus contatos também, LinkedIn e Instagram, richard.adam.m.magrati. Pronto, aí Magrati com TH, exatamente, tá? Não terminei de contar a minha história toda, né? Ter nascido na República Dominicana, vir pro Brasil, etc. Né? Isso é um papo para outro podcast, com certeza. A gente faz esse lá. Faz esse lá. E é um prazer. Se vocês precisarem da gente, a gente gosta muito de contribuir para o franchising. Acho que tem espaço para todo mundo. O ecossistema Inova tem muito para crescer, né, em todas as regiões e é um prazer mesmo estar com vocês. Fenomenal. Obrigado, Edu, Zé. Show de bola. Obrigado, Richard, sua presença aqui. Ter vindo de longe para gravar conosco. Bom demais. Bom demais mesmo. Muito rico. É isso, né? Valeu demais. Valeu. Valeu. Aquele abraço. Valeu, gestores. Valeu.